E gravando. Manos, seguinte, tá? É, Saiu esse vídeo aqui então, já vai fazer uns 4 dias, né? E eu vou estar fazendo um react aqui, entendeu? O que que vai estar acontecendo, tá bom? O Donário e o Cruz aí são treinadores bem renomados aí no país, entendeu? São ótimos. Cara, eu acompanho eles já há bastante tempo já. O canal da Integral é o meu favorito também. E eu quero estar dando também as minhas ponderações também referente ao que eles falam sobre o alto volume, sobre o baixo volume, entendeu? Quero ver se faz sentido também, algumas coisas que eu já venho estudando também atualmente, colocando em prática na minha metodologia de treino. Eu quero ver se a gente consegue chegar num raciocínio muito interessante aqui também. Eu vou construindo ele ao longo do vídeo. O Garim descobri que esse aqui é o melhor monster, cara. Yeah. Play. Bodybuilder, pai de família, e tô aqui com um dos maiores treinadores do Brasil, um dos atletas mais secos do Brasil, Marcelo Cruz, formando uma dupla dinâmica B1 e B2 para um vídeo informativo bacana para vocês. Muito né? informativo. Vídeo de hoje, polêmico, hein? Qual dá mais resultado? Treino com volume mais baixo ou treino com volume mais alto? O Coleman era um ser totalmente volume muito alto. E quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, muda-se a intensidade relacionada Obviamente, o que muda? a isso? Então aqui, dentro do nosso time, a gente tem vários tipos de atletas muitas vezes das mesmas categorias, treinando com volumes diferentes. Então, como que você vai encontrar o melhor para você? Porque não tem o motivo de você manter o cara treinando a partir que passou o pump. Você vai só esvaziar o atleta. O fato de você não saber treinar Cara, eu já vou estar adiantando aqui logo, tá? Seguinte, eu discordo totalmente desse ponto de vista que você tem que usar o pump como um parâmetro para a hipertrofia. Primeiro porque isso não existe, não tem relação nenhuma. A hipertrofia, ela é um processo adaptativo, entendeu? Tendo em vista que ela é uma adaptação da célula mediante algum estímulo, isso vale para qualquer atividade que você realizar. Você hipertrofia fazendo caminhada na esteira? Sim, você hipertrofia. Ah, você hipertrofia treinando jiu-jitsu? Sim, você hipertrofia. Você hipertrofia fazendo escada, bicicleta? Sim, você hipertrofia, entendeu? Então, esse argumento de que você tem que basear um treino no pump, cara, isso não faz o menor sentido. Porque o treino que ele é baseado no pump, ele não é um treino intenso, ele é um treino fofo. Porque o desgaste dele não é tão grande comparado com um treino de alta intensidade. Vamos, vamos lá. Cruz, na história a gente teve vários atletas com bons resultados treinando com volume mais alto e com volume mais baixo. Me fala alguns atletas que treinaram com volume mais alto e foram campeões. Com volume mais alto, Jay Cutler, Ronnie Coleman. O Jay Cutler era um volume alto, mas comparado ao Coleman era um volume... O Coleman era um ser totalmente volume muito alto. O Jay já era um volume mais intermediário. E atletas que treinaram com volume mais baixo e foram campeões. Dorian Yates. Dorian Yates eu acho que é o cara talvez que trouxe isso, né? Que levantou a bandeira e muita gente hoje segue isso a partir dali, né? Trouxe um físico diferente, sólido. E quando a gente fala em treino mais volumoso e treino menos volumoso, muda-se a intensidade relacionada a isso? Ah, com certeza, né? Vai mudar a intensidade. Um treino mais volumoso, você não vai deixar ele tão mais intenso, né? Um treino em volume mais baixo, você tem que priorizar um pouco mais a intensidade do treino. Então aqui, dentro do nosso time, a gente tem vários tipos de atletas muitas vezes das mesmas categorias, treinando com volumes diferentes. Então como que você vai encontrar o melhor para você? Testando. Você só vai saber encontrar o melhor caminho testando. Entender o ponto que você precisa chegar no seu treino de intensidade. Aí depois você vai pensando no volume, frequência, periodização. Uma das formas de você identificar isso é você... Periodização. Tá, eu entendi o ponto dele, tá? Eu entendi o ponto. Quando ele menciona mais essa parte de periodização, é mais uma organização adaptativa, tá? Então, no caso falando do atleta, né, que é o contexto, né, vai ter todo aquele acompanhamento, então vai ser necessário essa organização adaptativa ao longo das semanas, né? Se ele vai ficar doente, se ele vai dormir mal, se ele vai deixar de render, o peso não vai começar a ficar estagnado, então ele vai ter que ir ajustando. Então, mas eu acredito que era exatamente esse ponto que ele estava querendo mencionar.
acompanhando o atleta durante o treino, ver até que momento ele tem o pump muscular. Então eu vou dar um exemplo, o Vini. O Vini é um cara É, cara, pump muscular, velho, eu discordo, tá bom? Não é um parâmetro, como eu já falei também anteriormente, não é um parâmetro que você vai utilizar para medir o rendimento de um atleta ou do indivíduo. Isso não é critério, entendeu? O pump não é nada mais do que uma circulação, uma vasodilatação, entendeu? Então, mas não quer dizer que o pump ele é significativo de resultado, entendeu? Tanto que era isso que era muito disseminado anos atrás também no cenário de musculação no Brasil, né? Que o pump ele era um indicativo de hipertrofia e não é. Hoje a gente tem certeza que não é. que ele tem uma puta resposta com volume alto de treino. Ele mantém o pump até o final, então você consegue trabalhar de 6 a 7 exercícios. Vitor Chaves, a mesma categoria, já não consegue. O pump dele dura até no máximo o quarto exercício, entendeu? Então você reduz. Aí você reduz o volume do treino, porque não tem um motivo de você manter o cara treinando a partir que passou o pump. Você vai só esvaziar o atleta. Então essa é uma das formas de você identificar quem responde melhor a volume alto e quem responde melhor a volume baixo. Eu gosto. Não, cara, não, não. O que que você vai determinar se o atleta tá respondendo ou não é a recuperação dele de uma sessão para outra. Quando você faz um treino de forma horizontal, você pega toda aquela divisão, todo aquele volume de séries para um grupo muscular e você horizontaliza em uma única sessão, em um único dia, você vai gerar um dano muscular tão grande, cara. Mesmo que você trabalhe com alta intensidade. Primeiro que ele já não vai nem dar conta, tá? Se ele tá acostumado com alto volume, você pode ter certeza que ele não tá treinando intenso, tá? Eu tô falando assim, cara, eu tô sendo técnico, tá? Eu não tô falando que ele não tá se esforçando, entendeu? É que a gente não pode parametrizar na balança intensidade e percepção de esforço. São duas coisas completamente diferentes. Elas estão, de certa forma, interligadas? Até estão, mas do ponto que ele tá mencionando no vídeo aqui, ele tá fazendo a relação de percepção de esforço com intensidade, e não é isso. Quando você tem um aluno numa consultoria e ele pega e começa a fazer um treino e ele sai da sessão exausto, destruído, existe aquela falsa sensação de que, nossa, o treino hoje rendeu. E isso, cara, é uma mentalidade que a maioria das pessoas tem em relação ao treino. E não é essa sensação que você tem que ter quando você vai treinar. Quando você começa a fazer um treino é, completamente individualizado, de acordo com a sua realidade e levando em consideração a sua adaptação ao estímulo, à sua intensidade, você vai entender que assim, você vai fazer um excelente trabalho dentro de uma sessão de 1 hora ou até 1 hora e meia, quem tem mais tempo, né? Você vai sair do treino bem, e quando você dormir e levantar no dia seguinte, você vai ficar com aquele aspecto de músculo cansado. Não é dolorido. Você não acorda faltando mobilidade, faltando coordenação motora. Você não perde função motora. Você acorda bem. O músculo fica mais cheio, por conta das inflamações que foi causada na sessão anterior, mas você não perde função motora, tá? Você acorda bem, você continua a vida, entendeu? Tanto que existem muitos estudos também agora que mencionam que você treinar até a falha não é necessariamente uma regra, exigência, sabe? Para indivíduos que são mais iniciantes ou até intermediários, eles podem com tranquilidade, cara, fazer sessões de treino com proximidade da falha. Por quê? Analisa comigo. Se você tem proximidade com a falha, deixando uma repetição na reserva em alguns exercícios ali, como o cara não sabe treinar muito bem, ele ainda tá fazendo esse ajuste. Então, pode ser que ele deixe até 2. Não tem problema. O que vai acontecer? Se ele não chega tão próximo e ele tem uma divisão mais horizontal, na hora que dessa sessão para a próxima sessão, ele não vai ter tanto dano muscular acumulado. Então ele vai conseguir chegar na segunda sessão com muito mais desempenho e com muito mais performance para poder fazer a progressão de carga, entendeu? Então, cara, isso é o que eu penso, tá? Você pegar agora um atleta que mesmo que ele aguente fazer
longas sessões de treino, você vai perceber que se você trabalhar com ele com uma divisão mais horizontalizada, ele vai responder 1000 vezes melhor, cara. Entendeu? Você pegar 6 exercícios que ele faria ou 7 em um dia, você divide ao longo da semana. É que nem você fazer, por exemplo, cara, aulas de música ou aprender um idioma, entendeu? Você vai aprender o idioma, você prefere fazer uma única aula, um serão de 12 horas em um dia, ou você pega essas 12 horas e você intercala ao longo da semana? É óbvio que você intercalar ao longo da semana é muito melhor, entendeu? Ah, Lucas, mas a gente sabe que dentro de estudos essa divisão ela não faz tanta diferença. A divisão em si, ela não faz tanta diferença mesmo. Isso tá na literatura. Mas quando a gente olha para o indivíduo e para a, a, a estratégia como de você reduzir dano muscular acumulado de inflamações, cara, você percebe que nas outras sessões ele consegue responder muito mais. Ele consegue entregar, ele consegue imprimir mais cargas de trabalho, entendeu? Então, horizontalizar um treino é algo que se popularizou muito no país, no Brasil, né? Que é o Arnold Split, ou Bro Split, né? Melhor dizendo. Não quer dizer que não funciona, sempre funcionou, mas é aquela coisa. Quando você olha um cara aí mais novo, de 20 anos, trabalhando com 85, 90, 95% da carga máxima, fazendo 4, 6 repetições máximas, 2 séries válidas, você pode ter certeza que o treino dele é muito mais intenso do que esses atletas. É verdade, cara, desculpa, mas eu tô sendo técnico, entendeu? Eu gosto bastante no início, eu trabalho com atletas iniciantes, intermediários e avançados. Eu sinto a necessidade de quando o atleta é mais iniciante, quando ele está saindo do ponto ali que ele deixa de ser uma pessoa normal para ser um atleta, ele ainda muitas vezes ele não sabe treinar. O fato de você não saber treinar na intensidade correta faz que a gente tenha que usar muitas vezes para chegar, o cara evoluir, tem que fazer um volume maior, porque eu preciso de mais. Concordo demais, cara. Isso realmente faz muito sentido. Eu diria que assim, o tal do low volume que todo mundo fala não é para iniciante. Vamos mudar os termos aqui agora para você que tá assistindo o vídeo. A alta intensidade é um recurso, você conquista essa bandeirinha, vamos dizer assim. Você não pode simplesmente pegar um treino de um cara que tá com alta intensidade e você decide copiar ele na sua sessão. Não é assim que funciona. Existe todo um preparo por trás. Lembra que eu falei agora há pouco do exemplo de você fazer uma remada curvada. Existe todo um agrupamento muscular, existe toda uma função neural, entendeu? Por trás, existe toda uma coordenação motor, um gesto motor que você precisa desenvolver e uma consciência, uma conexão com o movimento e progressão, obviamente, tem que estar incluso, para que você possa estar imprimindo mais cargas mais intensidade, vamos dizer. Porque quando você não tem esse gesto motor trabalhado, você precisa fazer mais vezes. Então é meio lógico, né, que você tem que trabalhar com um volume maior e uma intensidade menor. Você não precisa chegar até a falha, mas de fazer com proximidade e sempre pensando em se conectar mais com o movimento, entendeu? Mais séries para ter aquele desgaste que eu preciso durante o treino para tirar ele da zona de conforto e fazer evoluir. Conforme o cara vai ficando mais avançado, ele sabe o que é falha, ele sabe o que é próximo da falha, ele sabe o que é poupar, ele sabe o que é não poupar, ele sabe quando a intensidade de um drop set, de um rest pause ou do que eu for usar de técnica, aí muitas vezes eu posso diminuir esse volume. Existem outras também, tá? Mas vai de um teste. Se você vê que vai conseguir recuperar, você coloca no treino, entendeu? Mas rest pause e drop set no geral é mais para você aumentar a sua percepção de esforço. Lembra que quando a gente entra na musculação, cara, no bodybuilding, existe algo que se chama individualidade biológica. E nem sempre, quando envolve genética, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Não nesse contexto, entendeu? Não é porque você tá treinando mais que você vai ter mais resultado. Não é assim que funciona. Essa não é a matemática, porque senão, cara, um monte de gente que nos métodos antigos, né, fazendo uma divisão mais horizontal, mais verticalizada, melhor dizendo,
já tava todo mundo shapeado, tava todo mundo bem. E não precisaria ter essa mudança que tá tendo agora com as informações na internet, entendeu? Logo, todo mundo estaria fazendo alto volume até hoje, que é o que tá acontecendo, mas ninguém tá se beneficiando tanto dos resultados, entendeu? Porque eu sei que esse cara vai treinar na intensidade correta e vai conseguir evoluir. O que eu tenho feito com os meus atletas? Até o momento que eu conheci, eu passo um volume e vou sentindo. Conforme eu vou vendo que ele vai melhorando, as técnicas vai melhorando a intensidade, porque muita gente acha que sabe treinar a intensidade, muitas vezes acha que sabe chegar à próxima fase, mas ali tem umas 3, 4, 5 repetições que ainda faltariam. Aí eu começo a diminuir o volume e aumentar a intensidade. É que eu acredito que o mais Isso aqui, cara, que o Donaire falou é muito interessante, cara. Sabe por quê? Experimenta fazer um teste na sua próxima. No seu próximo treino mesmo. Leva um tripé ou alguma garrafa, coloca o seu celular pra gravar a sua carga de trabalho. Então você faz o aquecimento, as preparatórias. Se você não quiser, você não precisa gravar. Grava só o principal mesmo. E grava e vê. Você vai perceber, cara, que assim, você não treina tão intenso quanto parece. Você vai ver que assim, na sua cabeça, parece que ficou. Parece que não tava faltando nenhuma, que você entregou tudo que podia. Mas quando você olha o vídeo, dava pra você fazer, por exemplo, 2 repetições ou até 3 repetições a mais, entende? Então, isso que o Donário falou é muito importante, cara. É um negócio, cara, é genial isso. Eu gostei. De acordo. difícil, até acompanhando o dia a dia dos atletas profissionais, é você achar o ajuste da carga ideal. Então, muitas vezes, eles pecam nisso. Quando você tem alguém monitorando, ou você já começa a ficar mais experiente no treino, e você vai tendo a percepção e vai controlando a carga, anotando as repetições, o teu treino ele se torna muito mais assertivo. Principalmente para Pô, cara, mas calma aí, cara. Tipo assim, eu não. Assim, primeiramente, quem sou eu, entendeu? Pra tá. Enfim, cara, eu tô dando só minha opinião, foda-se. Mas, cara, tipo assim, ajuste de carga. Os caras não conseguem fazer ajuste de carga. Os caras pesam tipo 120 quilos, cara. Os caras tão cheios de GH, velho. Tomando um monte de hormônio. E os caras não sabem fazer ajuste de carga. Os caras erram peso até hoje. Cara, é porque eu tô gravando com o meu celular, cara. Mas eu tenho o meu bloco de anotações, cara. Eu anoto número de série, de repetições, e dentro da janela do dia em que eu fiz o treino, eu abro uma chavinha específica no meio pra colocar quantas repetições saiu. Por quê? Na próxima sessão de treino, alguma coisa tem que melhorar. Existem 3 fatores que você pode evoluir, tá? Você pode evoluir no número de séries, que é o que a maioria dos personagens fazem, porque é muito mais fácil. Você tem o número de repetições, que é uma condição um pouco mais difícil, mas se você for mais preparado e pensando em tentar aumentar a margem de repetição, você também consegue, tá? E tem o peso, a questão da carga, que é a progressão de carga. Lembra, cara, que isso vale também tanto para treino, como dieta, como qualquer outra coisa. Falando especificamente do treino e em relação à hipertrofia, é muito melhor você estar em uma constante de evolução do que você, de uma sessão para outra, você aumentar, por exemplo, 10 quilos em um determinado exercício, sabe? E daí você fica estagnado durante 2 meses, 8 semanas, sabe? Então, não é dessa forma que tem que ser. Sabe aquelas plaquinhas de 2,5 kg, 1 kg? Então, é lá que mora o seu resultado. É lá que realmente faz toda a diferença. Porque você chega na sessão, cara, você faz o ajuste e você, com as cargas de trabalho, você viu que conseguiu render, você aumenta 2,5 kg. Na próxima sessão, você aumenta o número de repetições. Aumentou o número de repetições, você aumenta o peso. Não conseguiu aumentar o peso, não conseguiu aumentar as repetições, ficou 2 semanas estagnado, ficou 3 semanas estagnado, aumenta o número de série, entendeu? Então, alguma coisa sempre vai mudar. E claro, existem outros fatores que tem que estar alinhado também, que é a alimentação, como é que tá seu descanso, se de uma sessão para outra você tá conseguindo render, sabe? Às vezes, menos é mais. Quando o cara é mais avançado e ele consegue ter uma intensidade, entregar igual o Felipe Moraes, cara, ele é um atleta espetacular, cara. E, assim, dos vídeos que eu já vi quando ele treinou com o Saizen, ali por volta de 2020, que ele tava ali, cara, fazendo aquele supino com 5 pratos, ou até 6, eu nem lembro direito. Cara, antes dele ter essas lesões, né?
Cara, ele tava. Nossa, cara, é uma intensidade, cara, que ele entrega no vídeo que você percebe que assim, meu, é diferente, entendeu? Não é todo mundo que consegue fazer aquilo. Nem mesmo atleta consegue fazer aquilo. Quando você vai realizar um treino de baixo volume, porque eu acho que a galera confunde muito baixo volume com treino leve, ou baixo volume com pouco ajuste de carga, tá entendendo? É. Cara, assim. Mas é verdade, cara. Tipo assim, se você tá treinando com baixa intensidade, você tá treinando mais leve. Não adianta. Ah, mas o cara tá se matando ali e tal pra fazer 12 repetições cravadas e tal. Mas tá, tudo bem. Ele quer dizer que ele não tá tendo resultado? Não, jamais. Esse não é o ponto. Ele vai ter resultado, tanto que ele tem. Só que quando a gente. Só que aqui, cara, a gente tá mexendo com algo que, assim. Estamos falando de atletas. O atleta, cara, ele responde. O que que difere? Vamos pontuar isso. O que que difere o atleta de uma pessoa comum? O atleta, ele tem algo que se chama genética. Ele responde muito bem. Ele tem muita resistência aos recursos ergogênicos. Ele é um cara que responde muito bem à alimentação. Ele é um cara que tem uma progressão muito maior do que a maioria das pessoas. E ele tem uma linha, uma estrutura mais favorável para aquele esporte, para, no caso, a categoria do fisiculturismo. Então, isso é o que difere o atleta de uma pessoa comum. Mas quer dizer que uma pessoa comum ela não consegue treinar igual um atleta? Tipo assim, o atleta, cara, se você for analisar, qual que é a referência que a gente tá tendo aqui então? Ele citou o Vini ou o Vitor Chaves. Eu gosto demais do Vitor Chaves, cara. Nossa, o cara é muito gente boa. Eu acompanho nas redes também. Mas, assim, se você for pegar, cara, e analisar, o treino dos caras não é tão intenso assim. Você até pode pegar e fazer, mas você vai acordar muito quebrado no dia seguinte. Você vai acordar destruído, pra te falar a verdade. E por que que você vai acordar destruído? Porque porque se faz necessário uma adaptação, coisa que você não tem ainda, entendeu? E é isso que é o fator determinante da coisa, sabe? Então, qualquer treino que você achar na internet, toma um pouco de cuidado, cara, porque você não pode extrapolar ele diretamente para a sua realidade. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com essa questão de que, ah não, eu vou fazer um treino com baixo volume aqui, tá tudo certo. Pega um vídeo aqui no YouTube e tal, monta no chat GPT, beleza. Por mais que você vai estar pisando em ovos ali, por conta da questão de recuperação, você vai conseguir evoluir, vai ter. Se você tiver adesão ao treino, você até consegue bons resultados. Mas no fundo, você não vai ter aquele acompanhamento de alguém que consegue montar algo de acordo com a sua realidade, com o seu propósito, com o seu objetivo, alinhado com as outras áreas da sua vida também, entendeu? Então, assim, porque esse que é a diferença da pessoa comum. A pessoa que é comum, ela tem outros fatores da vida dela. Às vezes, a pessoa trabalha em 2 empregos, ela é mãe de família, pai de família, tem que pagar conta. Ou às vezes o cara é adolescente, mora com os pais e já não consegue ter tanto recurso, entendeu? O cara também trabalha, estuda. Então, você precisa entender, cara, que esse fator adaptativo ao treino, ele vai influenciar em outras áreas da sua vida também. É psicológico isso também. Então, tem que tomar um pouco de cuidado pra extrapolar isso, entendeu? Então, quando você. Ah, são 12, eu quero fazer 2 séries de 12. Essas 2 séries de 12, elas não podem ser nem 11 nem 13. Tem que ser aquelas 12 cravadas, entendeu? Então, eu acho que o mais difícil é você ajustar a carga. Aí, com certeza, é muito melhor você pegar com um volume maior, pra você realmente puxar o cara, do que você trabalhar com um volume menor, onde o cara não vai nem ter treinado muitas vezes, porque ele não vai ter essa percepção de chegar à falha. O cara que não sabe ajustar a carga, eu penso que a partir do momento que você treina com um volume reduzido, aí que esse ajuste ele tem que ser Muito fino. mais fino ainda, porque você tem que acertar ali próximo número de repetições, você tem que manter a qualidade das repetições, porque ele não vai ter um empilhamento de repetições, um empilhamento de séries para você gerar aquele desgaste lá na frente. Quando você tem um treino reduzido, você tem que treinar uma intensidade muito alta, que poucos conseguem chegar nessa intensidade alta. Então, muitas vezes eu acompanhei de perto o Felipe Moraes.
É, só fazendo um adendo aqui. Aqui, obviamente, ele tá citando. Eu não vou nem falar assim, exceções, cara. Mas são pessoas que não tem como você utilizar necessariamente como uma grande referência, entendeu? É igual, por exemplo, você pegar o argumento do alto volume. Você pega e cita quem? Ronnie Coleman. Ou então você pega uma referência do baixo volume, o Dorian Yates. Tudo bem, cara. São duas prateleiras diferentes, mas que tiveram resultados espetaculares. É, Entenda que quanto maior o nível do atleta menos ele tem que ser utilizado como um fator de referência quando você vai entrar num assunto de alto volume ou de baixo volume. Tipo assim, entenda que eles são atletas que possuem aqueles requisitos que eu falei. A questão da genética, como eles respondem muito bem com os recursos ecogênicos, a alimentação alinhada, todo um contexto por trás, entendeu? Por exemplo, o Blood Guts do Dorian Yates, cara, ninguém vai conseguir replicar aquilo. Ninguém. Por mais que você tenha as máquinas da Cybex, da. Acho que é Nautilus também, né? É, por mais que você tenha ali o, um treinador que vai puxar você ao extremo, cara, é um negócio tão específico, cara. É uma intensidade tão alta que pô, a maioria das pessoas não vão conseguir chegar próximo daquilo, entendeu? Demanda muito tempo, demanda uma dedicação muito grande. Então, eu não consegui colocar eles como uma referência. Agora, uma pessoa que eu posso considerar como uma referência são pessoas comuns que é a nossa geração agora. Pode reparar que, assim, anos anteriores não tinha cara natural tão bom, com físico tão bom igual tem hoje. O que foi que aconteceu? Será que é porque o cara tá treinando com baixo volume? Cara, não necessariamente. Mas a informação, ela se tornou mais. Como posso falar? Ela se tornou mais compartilhável com as pessoas e passaram a estruturar melhor o treino e tudo que gira em torno da musculação. Então, hoje tem muito cara natural que tá tendo um resultado incrível. É só você olhar nas consultorias do Samuel, do Garim, do Henrique, entendeu? Várias postagens que aparecem no YouTube, no Instagram, entendeu? Muitos caras de referência. Então, é só você esperar, cara. Daqui 10 anos, como que esses caras vão estar? Se eles vão estar todo fudido de lesão ou se eles vão estar com um shape, tipo assim, de quem olha e fala, caraca, esse cara ele é hormonizado. E, na verdade, não, ele é natural, entendeu? Então, é uma geração que a gente ainda precisa estar acompanhando, porque é algo ainda muito recente. E a gente tá vendo essa mudança de perto. Fazendo treino bem reduzido, às vezes num treino fazendo 2 séries para peitoral, por exemplo. Porém, o nível de intensidade que ele conseguia alcançar naquelas 2 séries, poucas vezes eu vi alguns atletas conseguirem alcançar. E a intensidade, eu não digo é só a carga, mas é a forma que ele conduz aquela carga, a forma que ele mantém a cadência, a forma que ele se prepara para o exercício. Então, o cara que treina com um volume reduzido, ele tem que estar muito mais preparado e muito mais concentrado para aquela série. Porque se você perdeu aquela série, talvez você perdeu o seu treino, né? O cara que treina com um volume um pouco maior, ele pode. Isso aqui que o Donari falou, cara. É de uma valia que, assim, cara, vamos lá. Na hora que você tá trabalhando com uma intensidade maior, você não vai conseguir. Tipo assim, você já vai mais centrado na musculação, realizar o treino, sabe? Tipo assim, cara, você vai fazer um levantamento terra, você vai colocar um peso de 3 a 5 máximas. Aí você vai ficar com 2 repetições na reserva. Ou seja, 3 repetições válidas. É, ou às vezes uma repetição na reserva, por exemplo. E o que vai acontecer? Cara, você vai fazer 3 séries de levantamento terra para 4 máximas, mas você faz 3 com uma na reserva. Porque o terra e o agachamento eu trabalho com repetições na reserva. Eu não trabalho com falha mecânica. Porque a sinalização no sistema nervoso é muito forte. E isso bagunça muito o restante do treino e pode prejudicar também ao longo da semana, porque vai acumulando esse estresse no SNC. Então, assim,
Cara, são 3 repetições. E você faz terra uma vez na semana. Você não pode errar, entendeu? Porque se você errar, cara, tipo, você não ajustou o peso, já era, entendeu? Não adianta você querer fazer uma série a mais, porque você já vai estar saindo um pouco do protocolo. Tipo, não se compensa o erro, entendeu? Você só simplesmente finaliza e começa a semana que vem. Ali acabou, já era, entendeu? Então, isso é um negócio que a alta intensidade ela permite. Você leva muito mais a sério, entendeu? Então, por isso que eu fico um pouco pensativo, cara, com o que o Cruz falou, né, cara? Tipo, como que um atleta de alto nível, o cara vive disso, ele peca na hora de ajustar a carga, entendeu? Cara, tem alguma coisa que tá acontecendo, porque assim, eu não sou um cara de tanta relevância assim pra servir de exemplo, mas o meu treino, cara, eu levo ele realmente a sério. E eu deixo tudo muito bem anotado. Então, na hora que eu chego na sessão, eu sei que mesmo que eu esteja num dia mais cansado, eu posso até não progredir, mas eu vou manter. E eu vou acertar a carga. Eu sei o peso que eu vou usar. Então, assim, cara, esse argumento não faz sentido, cara. Se o cara tá errando numa coisa tão básica, velho, tipo assim, ele tá onde tá por sorte, porque o corpo dele responde àquilo, entendeu? Porque se ele não tivesse a tanta coisa que favorecesse ele, será que ele estaria no mesmo patamar com o treino atual? Entendeu? Então é aí que a gente começa a conversar com mais calma, entendeu? Nas primeiras séries, encontrando a carga, e quando ele chegar no final ali, já vai estar tão ajustado, porque ele já fez 2, 3 ou 4 séries, fica mais fácil dele ajustar e ele tem um empenhamento. Então o cara vai. Mas só que aqui, cara, entra muito também aquilo, né? Porque isso, lembra que quando você pega o seu protocolo de treino, lá tá escrito 4 séries de 12 para 2 minutos de descanso, por exemplo. Cara, são 4 séries de carga de trabalho. Se você começa a sua carga de trabalho fazendo ajuste de carga, você não pode considerar aquelas séries como séries válidas. Você tá jogando aquilo no lixo, entendeu? Cara, o próprio Johan já falou isso, cara, várias vezes. São cargas de trabalho. Ponto final. Então, sei lá, tá escrito 4 séries de 12, você colocou, sei lá, um agachamento para 50 cada lado, 6 repetições máximas. E você pega e coloca 80 e faz 10. Entende? E essa é a primeira série. Não é assim que funciona, porque você já dominou o peso. Não é assim que funciona. Então. E outra coisa que é muito importante que eu vejo e acompanho a dificuldade, tem atletas que querem fazer volume baixo, mas são caras que eles precisam de muitas séries para entrar no treino. Eu vejo que esse cara, o treino de volume mais alto, devido ao empilhamento de séries, é muito melhor. Já tem Cara, ele já entra no treino com mais volume porque ele não tá sabendo fazer o ajuste. Não faz. Cara, não. Não tem como, cara. Cara, não tem como, bicho. É. Cara, tipo assim, como que ele treina há tanto tempo? É, é para isso que existe, cara, as séries de aquecimento, as preparatórias, as feeders e a carga de trabalho. É, é justamente, cara, pra você já ter esse gesto motor, essa consciência corporal, pra na hora que você entrar nas cargas de trabalho, com o peso ajustado, né, tendo o ajuste fino, e realizar, ah, da, e conseguir recrutar o máximo possível, extrair o máximo possível daquelas séries, entendeu? E cada vez mais a gente tem uma polêmica que quem treina com volume gigante, por exemplo, não treina intenso e não consegue ter um físico empedrado, sólido. O que você acha? Eu acho que eu vou citar 2 exemplos que mostram muito bem que dá certo. Primeiro exemplo, o maior dos maiores, Ronnie Coleman, volume muito alto. Segundo exemplo, que eu já vi transitar nos dois. Felipe Moraes, na época do Bad Boy, fazia um volume muito grande, entrava muito seco, muito denso, muito fibrado. Agora, num volume menor, entra seco, denso, no mesmo volume. Mesmo passando pelos dois, com volume alto e volume pequeno. Sempre foi um bom treino. Ou seja, o Felipe Moraes seria bom treinando em qualquer programa de treinamento, por exemplo. Qualquer programa de A treinamento. gente tem um exemplo aqui, com o Vitor Ponte, que ano passado competiu com você, agora tá treinando com o Rude. Volume grande com você, volume grande com o Rude também. São dois coaches que. É, então, cara, assim, cara, citar o Rony, cara, é um negócio assim, bicho. Mano, nossa, cara, é um abismo tão grande, cara, de diferença, sabe?
Porque é muito aquele argumento de autoridade, entendeu? É tipo assim, ah, não, mas o Arnold fazia aquela puxada atrás, nas costas, entendeu? Colocava a barra na nuca, sabe? Se ele fazia, logo eu vou fazer. Então, assim, existe aquele argumento de autoridade. É, isso é um negócio que é muito complicado, cara, porque eu não consigo conceber esse raciocínio. Porque, por exemplo, quando entra na questão de individualidade biológica, de novo entrando nesse tópico, destoa muito, cara. O cara que consegue responder muito melhor ao treino. Porque qualquer coisa que ele fizer funciona, entendeu? É por isso que é muito fácil, cara, você achar um cara que tem uma genética muito boa e você passa um treino merda pra ele. Aí ele se torna a nova referência, o novo melhor treinador do Brasil. A estrutura do treino por trás conta muito. Por quê? Qual que vai ser o destino, assim? Quando você começa a trabalhar com alta intensidade, eventualmente o número de séries vai aumentar. E eventualmente esse treino de baixo volume vai se tornar um treino de alto volume. Então você imagina um treino de alto volume com alta intensidade. Quem que faz isso? O Jordan Peters. Só que o cara, ele é único. Ele é um alienígena, entendeu? O Justin Shire. Então, assim, cara, não tem. É por isso que são poucas referências que nós temos. Por isso que não dá pra você ficar utilizando esses Megazord como um argumento, nem da minha parte pra poder justificar. Por isso que nós temos que ver agora essa nova geração que tá vindo, porque são pessoas comuns que estão tendo um resultado espetacular e daqui 10 anos, cara, vão ser atletas de ponta. E a gente vai ver se realmente vai ter tanta diferença ou se vai dar na mesma, entendeu? Mas do que a gente já viu no passado, com caras que têm muita genética, como Dorian e o Jay Cutler ou o Rony, né? É que o Rony é muito, muito fora da curva, mas todos são. É onde que a gente vai estar vendo na prática, cara, se realmente esses dois mundos são tão diferentes assim, ou se um acaba se sobressaindo entre o outro, entendeu? Porque não adianta você ter um treino com um volume alto e você não ter o aporte nutricional e, o mais importante de tudo, o sono. Pelo menos de 7 a 8 horas de sono. E aí você vai monitorando. Mantém o treino e vai realizando os ajustes, com que o seu peso vá subindo e seu físico vai evoluindo. Fez esses 3 meses, você, opa, legal, cheguei no produto final, é isso aqui. Aí agora você pode partir para uma outra metodologia. Um volume mais baixo. Vamos ver como que o meu físico responde a esse volume mais baixo. Replique por 3 meses. E aí você vai ter um parâmetro para você ver. Então, isso daqui que ele tá falando, cara, já tá sendo mais uma dica pra quem não tem condições financeiras para estar fechando alguma consultoria. Então ele já está direcionando isso para o público, que é os 90% da população. Não é mais voltado para um atleta. O que acontece? Cara, 3 meses, cara, dentro do que a gente olha dentro até mesmo da literatura, quando você olha a questão da progressão de carga, como que é o processo de ganho de massa muscular, de hipertrofia, a adaptação celular, que vai acontecer? O corpo, cara, ele só começa a ter, de fato, uma mudança quando você tem pelo menos ali, no mínimo, 12 semanas, que seria 4, 8, 12, que seria equivalente a 3 meses. Ele falou de pelo menos 3 meses. Eu indicaria, cara, pelo menos 5 até 6 meses. E também, cara, tenta. E você vai ter que ponderar, cara, o seguinte. Uma coisa é você fazer isso em um momento da sua vida ali, vamos supor, do meio do ano pro final, onde se você é uma pessoa comum, você trabalha, você estuda. Se você trabalha à noite, logo você já não vai ter 7, 8 horas de sono. A maioria das pessoas dormem muito mal, tem muito problema para dormir. O cortisol vai ser um pouco mais elevado. A alimentação, muitas pessoas não vão ter essa condição de poder fazer todo o ajuste de aporte calórico, entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração se você for seguir esse protocolo, tá bom? Mas funciona, tá? Eu acho totalmente válido essa ideia dele. Só que ao invés de 3 meses, eu faria 5 meses. Independente de qualquer momento do ano.
Pode ser que no começo do ano você seja mais tranquilo, isso daí também pode acabar influenciando, porque você vai ter mais adesão ao treino, você vai conseguir entregar melhor, ou no final do ano se você estiver muito estressado, mas enfim, são N e N situações, N e N realidades, tá? Tudo que eu tô dizendo aqui são só coisas que você precisa ponderar na balança antes de você fazer um julgamento final, se você vai responder bem ou não. Mas, cara, eu não consigo imaginar, cara, pessoas que não vão conseguir ter um bom trabalho com uma intensidade mais alta, tá bom? Eu até tô, assim, pra você que tá assistindo o vídeo, eu acho que é muito melhor, cara, você começar a evitar ficar falando de baixo volume ou alto volume, porque isso daí são só métricas, mas você tem que olhar a estrutura do treino. O que está sendo levado como base, entendeu? Então, é isso que vai ser o diferencial de você trabalhar com um alto volume. Porque o cenário ideal, que é o cenário final que todo mundo vai chegar, o cara avançado vai chegar, o cara que é uma pessoa comum e ele vai chegar, se ele se dedicar e manter a constância, ele chegar com alto volume e alta intensidade. E isso aqui, cara, você pode ter certeza. Mesmo que ele seja natural, não tem como o cara não ter um shape. Não tem como o cara não ser forte. Não existe um cara natural com shape bom e fraco. Não tem como. Porque essa densidade ela é construída com constância, com carga. É um negócio muito raiz até, entendeu? Então por isso que hoje tem surgido muito cara bom. O meu físico responde melhor, meu físico responde pior. O volume mais alto eu sinto mais dor articular, o volume menor eu sinto que o meu físico responde mais e preserva a minha articulação. Então são tudo coisas que você tem que ir analisando, coisas que a gente faz para os nossos atletas, mas como você não tem, você pode fazer esse monitoramento você mesmo, entendeu? Porque você vai tirar uma foto e você vai comparar, pô, mas eu tô menor, pô, eu preciso de mais comida para esse volume de treino. E assim, gradativamente, você vai ajustando. Mas procure manter pelo menos 3 meses o treinamento que você está realizando para você saber se ele é efetivo ou não. Uma semana você não vai ver diferença alguma. O seu corpo ele precisa de um tempo. É muito diferente de você fazer um ajuste na dieta, que o teu físico responde muito mais rápido. O treinamento ele demora para ver resultado. Se você tem costas fortes, você não precisa de um volume tão alto, você precisa de um volume aonde você necessita adicionar músculo. Exatamente. Geralmente parte do ponto de você encontrar suas falhas, qual a frequência, qual o volume você precisa trabalhar aquelas falhas, aquele ponto fraco. Daí você vem ajustando o tanto da intensidade. Eu gosto de fazer, independente se eu treino com volume mais alto ou com volume mais reduzido, eu gosto de manter a intensidade do treino sempre alta. A partir do momento que esse treino começa a cair na intensidade muito no final do treino, eu começo a reduzir o treino daquele cara. Então o ponto que eu gosto de diminuir os volumes de treino é quando o rendimento ele vai caindo. Eu tento colocar intra-treino, tento colocar coisas, ajustar na alimentação. Se mesmo tudo ajustado, a intensidade do treino cai muito no final, é porque eu não estou tendo um aproveitamento 100% naquele final de treino. E a intenção não é acabar com o cara no treino, a intenção é a gente construir músculo no final de tudo. E até pegando um gancho, as estratégias elas mudam tanto, porque você pode vir com um atleta, citar o exemplo do Vini, que é o que está mais fresco. O Vini, o último dia antes de subir no palco, a gente foi fazer um treino, a gente fez 2 séries e um exercício de peito, mais 2 séries e um exercício de peito, 2 séries e um exercício de ombro, 2 séries e um exercício de ombro, no total. Intensidade alta. Intensidade alta, 8 séries e acabou o treino. O que a gente precisava sinalizar foi sinalizado. Começou a esvaziar, paramos. Ah, mas vocês não mexeram nas costas. Aí entra aquela relação. As costas do Vini é impressionante. Não precisa mexer. Você precisa pontuar aonde você precisa melhorar. Então você tem que ser bem estratégico. Deixei aqui separado. Bom, aqui então eles já vão estar fazendo a conclusão, falando do pré-treino ali, eu acho que é o Évora XT. Se eu fosse patrocinado eu deixaria rolar, mas eu não sou, então foda-se. Mas o principal do vídeo aqui, que eu tinha que falar, eu já falei, né? Cara, alguma ponderação eu acho que eu não tenho. E basicamente eu acho que é isso, né? Quem quiser também comentar aí ou tirar alguma dúvida, chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia, entendeu? E é isso, basicamente.